Gente, boa noite, mais uma vez. Vamos fechar os nossos olhos alguns minutinhos. Vamos respirar profundamente. Vamos sentir essa atmosfera que nos foi preparada para essa noite de hoje. E cada vez que o ar entrar em nossos pulmões, ao expirarmos, estaremos colocando para fora algumas das nossas preocupações, alguns dos nossos pensamentos que nos aprisionam com o mundo lá fora, o mundo das responsabilidades, o mundo dos problemas, e que a paz de Deus esteja reinante nesse ambiente, principalmente no coração de cada um de nós. Que Deus nos ilumine, nos proteja, nos ampare, nos fortaleça hoje e sempre. Que assim seja. Já começou a dar os nossos probleminhas técnicos? Vamos lá. Hoje nós vamos iniciar o capítulo 87 do livro Pão Nosso, cujo tema é Pondera Sempre. É uma fala de Paulo que está na segunda epístola a Timóteo, capítulo 2, versículo 2. Vamos lá. O que é ponderar mesmo? Ponderar é? Pô, ali na balança, né? Na balança. Bom, ruim, né? Ponderar. Escolher, avaliar. Sempre. Isso nos remete ao seguinte: sempre, quer dizer, em todos os instantes da nossa vida. Então estamos sempre fazendo escolhas a todo instante. Então ponderar é o reflexo do quê? De que nós estamos amadurecidos para o discernimento. Porque aquele que não pondera é aquele que vive instintivamente. E quando você é guiado pelas emoções, se elas estão desenfreadas, imagina o caos que pode tornar a nossa vida. Quantos que arrancam a sua própria vida em momentos de desatino, de total descontrole, porque não pararam, aliás, para refletir sobre os seus atos. Guiados pelas emoções, fazem as coisas mais tresloucadas possível. Se parássemos para pensar e refletir no que os nossos atos poderiam ocasionar, muita coisa poderia ser evitada. Muitos assassinatos, muitas agressões, muitos suicídios, muitas lágrimas, muitos ressentimentos, muita vingança. Tudo isso porque ainda estamos em processo de amadurecimento. Cada vez que somos guiados pelas emoções, denota que estamos despreparados para a vida. Por isso é importante a vida, por isso é importante o viver, o contato com as pessoas, o contato em sociedade, o contato com as dificuldades, os obstáculos, porque isso vai nos testando e vai nos demonstrando como que nós somos, a que ponto estamos e o que precisa ser ainda burilado. Eu estava ouvindo agora há pouco uma live do Divaldo. Ele estava narrando um episódio que aconteceu muito tempo atrás na vida dele. Aliás, que ele tomou contato de que uma pessoa da cidade
tinha se jogado embaixo dos trilhos do trem. Embaixo do trem, né? Foi totalmente macetado pelo trem. E o motivo que ocasionou esse ato translocado foi o quê? Que ele tinha ficado desempregado, tinha sido mandado embora. Olha, uma coisa tão comum, né? Que pode acontecer, e eu acho que acontece na vida de quase todo mundo, uma demissão, a perda de um emprego, por um motivo, pode ser qualquer tipo de motivo. O fato é que isso denota o quê? Primeiro, total falta de confiança no alto. Porque você se rebela contra as leis que nos regem quando você faz um ato dessa monta. E segundo, você não acredita no amanhã, que amanhã tudo pode mudar. Que há alguém que, de outro lugar, olha para nós. Nós não estamos abandonados aqui. Não estamos mesmo. Nós não viemos aqui para ser punidos. Nós não viemos aqui para simplesmente passar atrozes dificuldades. Tem um motivo, tem um planejamento. E neste planejamento, uma das coisas que é primordial para nós é o nosso fortalecimento. E o fortalecimento se dá nas dificuldades. Mas nesses momentos de dificuldades, são nos momentos em que estão mais de olho na gente. Porque é onde a gente pode mais falhar. Então, se não se acredita num amanhã, num algo, numa lei justa, ou você não tem a fé de que os momentos difíceis vão passar, aí toma-se uma resolução dessa que é além de ser uma semeadura muito larga de dor, de sofrimento para si, para os seus e até para a própria sociedade, para aqueles que estão ali vivenciando aquela notícia, ou vendo aquele ato, ou tendo que lidar com aquela situação. Veja quanto que nós bagunçamos na ordem natural das coisas quando tomamos uma atitude dessa monta. Falei no caso de um suicídio. E no caso de assassinato, então? Pois pelo menos o suicídio você atentou contra a sua vida. Você tirou a sua. Lógico que tem uma série de pessoas envolvidas com a sua vida que vão ser afetadas. Isso é lógico. Mas e quando você tira a vida de outra pessoa? Ou de outras pessoas? Todo o peso daquele esmagador, daquele sofrimento, não só da pessoa, da vítima, mas de todos os envolvidos naquele processo. O problema é o seguinte, você não é responsável somente pela dor que você ocasiona. Vai além disso. Você é responsável por ter tirado aquele planejamento do trilho. Então, tudo que acontecer a partir daí, do seu ato translocado, você é responsável. Quantas pessoas, por exemplo, ficaram sem o arrimo de família, sem como sustentar, porque o arrimo, o pai, no caso, o homem do lar, o que sustentava, que tinha a missão de garantir o sustento da família, foi assassinado. E a mãe e as crianças ficaram ao léu. Tudo que acontecer com elas a partir dali, a responsabilidade é de quem? É do que ocasionou esse ato. Então, vai muito além do simples fato de você ter cometido esse momento infeliz. Mas vamos ver a lógica da lei que nos rege. Vamos supor que só
aquela máxima do olho por olho, dente por dente, funcionasse. Você assassinou alguém, futuramente você vai renascer, ou mesmo nessa própria encarnação, você assassinou, vai ser assassinado. Lei de causa e efeito. Muito simples isso. E não é assim que funciona. Não mesmo. Não tem muita lógica. Qual é a educação que tem a partir desse ponto de vista? Qual é a lógica educativa que tem? Você fez sofrer, vai sofrer da mesma moeda. Pronto, acabou. A possibilidade de virar uma bola de neve é muito grande, porque você já está despreparado. Porque para cometer um ato deslocado desse aqui, tem que estar despreparado. Aí vai ter o revés. Como que você vai receber esse revés? Se você está emocionalmente despreparado, vai perdoar? Não vai. Então vira um ciclo. Então, mas a partir do momento que você se envolve, poxa, você não é responsável mais somente por aquele cidadão, mas por tudo que você gerou de instabilidade naquele núcleo social. Então vai muito além do que você fez para uma única pessoa ou para um pequeno grupo. Vai muito além. Tudo que a gente tira do eixo nesse universo, a gente tem que colocar. Vamos supor, determinada pessoa assassinou um pai de família. A mãe, isso em tempos recuados, não tinha condição de sustentar os filhos e teve que partir para o meretrício. Vê muito isso nos livros, principalmente antigamente. Antigamente tudo é muito mais difícil, né? Bom, aí os filhos, não eram filhos, vamos pôr filhas, foram depois tudo para o mesmo caminho. Faz de conta que tinha 3 filhas. A mãe e as 3 filhas, todas elas foram para o meretrício. Por quê? Por imposição. A gente sabe que é muito mais complexo do que isso que eu estou falando, mas vamos falar superficialmente. Qual que é a responsabilidade da pessoa? Reencaminhar essas para o caminho correto. Mas e se ele não tiver condições ainda suficientes para fazer esse tipo de trabalho? Vamos supor, as pessoas que ele desencaminhou, logo se refizeram das suas opções e voltaram para o caminho normal, e ele não. Então, o débito dele fica sanado quanto os outros já seguem a sua caminhada, a sua jornada, e ele fica estacionado. Porque a lógica que eu falei é a seguinte: tudo que você desalinhou, você tem que alinhar. Mas se, naturalmente, essas pessoas já se refizeram, já se reencontraram e seguiram o seu caminho, qual o vínculo dessa com esse? Acabou? Não tem vínculo? Não tem responsabilidade? Tem. Só essas fizeram por si só, não precisou da ajuda. Ainda devedor, consciencialmente. E como que ele vai reajustar esse débito? Não necessariamente com as mesmas pessoas, mas com outras que estão ou que estejam naquela condição. Quando ele estiver preparado. Geralmente vai vir o quê? Vai vir reveses, vai vir sofrimento, vai vir dor consciencial, vai vir problemas físicos, etc, etc. Tudo isso vai remontando a pessoa, para que ela vá se construindo para ter o entendimento do ato que ele provocou. Porque muitos, quando erram, ainda julgam que não erraram. E aí? Vamos falar assim: não, eu fiz isso e faria de novo. Quantas vezes fosse necessário. Tá. E aí? Como que ele vai se reajustar? Não é o momento do reajuste. Então, o momento de reajuste de cada um de nós
às vezes leva séculos. Então pode ser que nós tenhamos débito nas nossas costas hoje, que adquirimos lá atrás, em encarnações distantes, e que estamos nos preparando ainda para ressarcir. Às vezes a gente vê pessoas boníssimas, educadas, finas, passando por... não falaram um A mal dos outros. Nunca fizeram nada que desabonasse. E passando circunstâncias terríveis. Tanto sociais, econômicas ou físicas. E aí a gente pergunta, mas cadê a justiça? A justiça está sendo feita. Então, mas quem não é reencarnacionista, quem não acredita que nós temos inúmeras vidas físicas, realmente essa conta não fecha. O entendimento fica totalmente desproporcional, difícil de entender. Então, para se evitar esses desastres que podemos ocasionar na nossa vida e na vida do semelhante, pondera, pensa, repensa. E um dos maiores males nossos nos dias de hoje é o falar, né? A gente não anda com um revólver na cintura. Graças a Deus, já passamos dessa fase. Mas nós temos uma língua ainda afiada. Nós temos alguns sentimentos revanchistas. Quando alguém fala alguma coisa, você já pensa em revidar. Então, isso é complicado, porque a gente não está ponderando, não está pensando, não está medindo. Então, essa fala de Paulo, que está na segunda epístola a Timóteo, ela nos conclama a essa nova visão interior. E o que de mim, diante de muitas testemunhas ouviste, confia-o a homens fiéis, que sejam idôneos para também ensinarem a outros. E o que de mim, diante de muitas testemunhas ouvistes, confia-o a homens fiéis, que sejam idôneos para também ensinarem a outros. Vamos lá, vamos ver o que o Emmanuel está falando sobre esse texto. Os discípulos do Evangelho no Espiritismo cristão, muitas vezes evidenciam insofreável entusiasmo, ansiosos de estender a fé renovada, contagiosa e ardente. Quem que nunca teve vontade de espalhar aos quatro cantos aquilo que aprendeu da doutrina espírita, né? Querer que o outro entenda com o mesmo discernimento que a gente está tendo. Que receba a consolação que nós recebemos através da doutrina. Mas cada um tem o seu tempo, né? No entanto, semelhante movimentação mental exige grande cuidado, não só porque assombro e admiração não significam elevação interior, como também porque é indispensável conhecer a qualidade do terreno espiritual a que se vai transmitir o poder do conhecimento. É aquela famosa frase, né, do não atirai pérolas aos porcos. Muitos não têm condições ainda de compreender. E o pior, acho que o pior que isso, é quando vem ali uma oportunidade de se dar bem. A gente já sabe na história da nossa humanidade antiga, contemporânea, de que o homem adentra a colocar ali o seu dedinho em benefício próprio. Isso, então, pode acontecer em qualquer religião, em qualquer lugar. E muitas vezes a gente, nesse entusiasmo de levar a mensagem cristã,
a gente não consegue visualizar que determinadas pessoas não estão preparadas ainda para esse mistério. O que acontece? Bom, em muitos casos nós somos rechaçados. Muitos vão falar assim, eu não acredito nisso, simplesmente por não acreditar, porque não fazer a menor força de querer acreditar. E o acreditar para mim é o menos relevante. Quando alguém fala, eu acredito em você, eu acredito na doutrina, eu acredito no Cristo, eu acredito em Deus, eu acredito na sociedade. Esse eu acredito. Da mesma forma que você fala, eu acredito, você pode pôr um não na frente, eu não acredito. A questão não é acreditar ou não acreditar. Isso é um estado momentâneo do ser. Agora eu acredito, está tudo bem, eu estou com saúde, minha família está tudo ok, bom emprego, estabilidade econômica, saúde em dia, está tudo brilhante. Eu acredito que Deus. Aí dá uma reviravolta, vem a doença, vem o abandono, vem a traição, vem a separação. E aí, eu agora não acredito em Deus não, Deus é muito injusto. Então quando você fala, eu acredito, o passinho para o não acredito é muito curto. A questão não é essa, a questão é, eu sei. Aí é diferente. Eu sei que Deus olha por mim, eu sei que Deus é justo. Eu tenho pleno entendimento, eu tenho toda a lógica daquilo que eu estou pensando. Eu sei que as dificuldades vão passar. Eu sei que essa vida física é temporária. Eu sei que existe vida após essa vida física. Mas como que você sabe? A partir do momento que você se destinou a tentar entender tudo que está envolvido nesse mistério. Quando eu me envolvo com o conhecimento, com o estudo, com a lógica, com a razão, com a filosofia, junto tudo isso e tiro uma resposta lógica e coerente, a partir daí, irrefutável, a partir daí eu posso dizer que eu sei. Fora disso, por achismo. Eu acredito, é tipo assim, eu acho. Da mesma forma que você acha, você pode não achar. Então, nós que estamos nesse caminho do autoconhecimento, do autodescobrimento, da construção de um ser superior, nosso, mais avançado, mais inteligente, mais amável, mais forte, mais trabalhador, mais gentil, mais fraterno. A construção de um verdadeiro homem de bem, precisamos compreender profundamente do que é composta cada uma dessas etapas, assimilá-las, que elas façam parte, assim, irremovível de nós. Aí sim, nós nos tornamos, nós somos, nós sabemos e não simplesmente acreditamos. E essa vai ser uma das maiores lições que a gente vai poder espalhar por aí através do próprio exemplo. Da obstinação, da garra, da certeza. Olha só, quantos veem na figura do Divaldo Franco, por exemplo, aquela pessoa que foi retilínea em todos os seus atos, no seu comportamento, na sua visão, no seu entendimento, seguiu e chegou até onde está como uma pessoa
altamente respeitável. Quem é profundo conhecedor da vida de Divaldo? Poucos. Mas todos respeitam ele pelo que ele fez e pelo que ele faz. Então, se queremos realmente modificar para melhor a vida de outros, contagiá-los, o melhor caminho é a gente mudar a nós mesmos. A gente ser o exemplo. O resto é trabalho e, logicamente, consequência desse trabalho. Claro que não nos reportamos aqui ao ato da semeadura geral da verdade reveladora, nem à manifestação da bondade fraterna, que traduzem nossas obrigações naturais na ação do bem. Encarecemos sim a necessidade de cada irmão governar o patrimônio de dádivas espirituais recebidas do plano superior, a fim de não relegar valores celestes ao menosprezo da maldade e da ignorância. Como a gente frisou agora há pouco, quantos e quantos despreparados, ao tomar contato com qualquer doutrina, utilizam a sua interpretação em benefício próprio. E como a gente vê isso por aí afora? Por que tem tantas e tantas e tantas e tantas subdivisões nas igrejas? Se o Cristo é um só, se a mensagem do Evangelho é um só, é uma só mensagem. Fala-se de amor, fala-se de caridade, fala-se de perdão. Por que as igrejas se dividem tanto? Pela visão particular de cada um, pela interpretação. E uma das coisas que o Espiritismo prezou desde o início é manter a unidade. E essa unidade tem mantida. Às vezes, com algumas pequenas modificações em pontos isolados, devido à visão de determinadas pessoas, que são as diretoras, que são os presidentes de determinadas entidades ou determinados centros espíritas. Quer ver uma coisa? A gente preza por manter a unidade, mas quantos e quantos por aí afora colocam nas atividades do centro espírita, por exemplo, nada contra o tratamento, mas põe, por exemplo, reiki junto às atividades do centro. Nada contra. Desconheço, não sei, estou falando só a atividade. O que tem a ver com o espiritismo? Com a doutrina espírita? Nada. É apenas uma atividade paralela de suporte a pessoas, etc, etc. Apometria. O que tem a ver com o centro espírita? Nada. Mas alguns incorporam esse tipo de atividade. Por ser atividade de desdobramento em outras dimensões, etc, etc, etc. Mas tem alguma coisa a ver com o espiritismo? Não. Então, muitas atividades extras ou muitas interpretações são geradas por aqueles que estão, naquele momento, encabeçando, tomando conta das atividades de determinada casa. Essas pessoas passam, mas a mensagem, ela mantém-se intacta. E olha aqui, um trabalho hercúleo da humanidade, de trazer até o ano que nós nos encontramos, a mensagem do Cristo pura, transparente, altamente compreensível para qualquer um, desde os mais ilustres gênios até os mais simples e mais humildes. Porque a linguagem é a linguagem universal do amor.
o espiritismo é de uma pureza tão grande, não tem nada para acrescentar no que é ele. E é uma vez que eu falei isso com um estudo, entendeu? E ainda uma coisa assim, tem gente que tem que fazer isso com uma outra. Tem tanta coisa. Se a gente pegar só o Pentateuco, só os 5 livros de Kardec, tem tanta coisa ali para se aprender, que eu acho que uma vida só é insuficiente. Mesmo que você faça o curso, mesmo que você leia o livro inteirinho, você vivenciar aquilo ali é muito difícil. Numa encarnação só, muito difícil. Você fazer a mudança, a alteração que você tem que fazer na sua elevação moral, na sua elevação intelectual, na sua compreensão do todo, leva muito tempo. Imagina, vai acrescentando mais e mais coisas ainda. Tá certo, à medida que a humanidade for amadurecendo, essas novas descobertas, essas novas lições vão sendo acrescentadas naturalmente. Tá? Muita coisa mudou. Se pegar da época época de Kardec para a época de hoje, Kardec escrevia à luz de velas. Olha a diferença. Olha como é que nós estamos hoje. Então, muita coisa muda, muita coisa vai mudar. Mas tem pessoas que utilizam essa máxima falando assim, o Kardec está ultrapassado. Eu já ouvi isso desde a minha adolescência, no centro. Eu vi aqui. Não, Kardec, quantas e quantas pessoas já passaram, quantas interpretações, quantos posicionamentos, mas geralmente pessoas que estão procurando o quê? O fenômeno, estão procurando o espetáculo, a cura, né? O fantasioso. Mas isso não é importante. Jesus mesmo não frisou nos dias que ele passou conosco em apenas curar corpos. Aquilo ali era o marketing dele. Era o marketing. Porque a mensagem, o produto que ele estava vendendo é a boa nova e não a cura de corpos. Então, ainda hoje, muitos procuram, logicamente, aquilo que lhes complete. Se te completa as questões físicas, o que vai se fazer? É o ponto que a pessoa está. É o ponto de amadurecimento dela. Mas outras já não fazem mais questão disso. Anseia-se porque é aquela paz interior. Não é aquela paz inerte, é aquela paz ativa. Aquela paz que te dá serenidade. Na verdade, ela te dá serenidade para pensar, planejar e para agir. E essa serenidade vai se dar quando você tem todo o preparo. Quando você sabe, quando você conhece o campo em que você está pisando, o trabalho que você vai ter e o resultado que advirá de tudo isso. A partir daí, somos outros. Mas enquanto tivermos cegos, surdos e praticamente mudos, não sabendo falar, não sabendo ouvir e vendo somente o que os nossos olhos querem ver, estamos escravos dos nossos sentidos. Enquanto estivermos escravos dos nossos sentidos, estamos algemados a esse plano físico que vai nos conceder aquilo que buscamos. Buscamos tudo que é físico, teremos. A gente não pode falar, Deus é injusto, de jeito nenhum. O que você quis? As coisas do plano material, você tem. Olha que espetáculo de mundo. Tá, não é para todos? Tem pessoas com extremas dificuldades? Tem, mas o mundo está aí. As oportunidades estão para todo mundo.
Onde que eu estou? Tudo isso ainda. Distribuamos a luz do amor com os nossos companheiros de jornada. Como que distribuiremos a luz do amor? Fazendo ela ser iluminada em nós mesmos, através dos nossos atos e nossas palavras, nossos gestos, nossas ações. Todavia, defendamos o nosso íntimo santuário contra as arremetidas das trevas. As trevas só encontram brechas em nós quando nós deixamos essas portinhas abertas. Se não deixarmos essas portinhas abertas, nunca nada haverá de nos atingir. Mas se você tem aquele sentimentozinho de vingança, é lá que nós vamos explorar. Eu tenho aquele sentimento de cobiça, é lá que é explorado. Toda a exploração ali obsessiva, né? Ela se dá nas nossas imperfeições, mas não por castigo. Porque esse é o ponto vulnerável, é esse ponto que nós precisamos corrigir, então é ele que vai ser atacado, para a gente poder entender que aqui está o erro. A partir do momento que a gente vê, entende onde está o nosso ponto de vulnerabilidade e corrigimos, não existe brecha mais para ataques externos. Então, nunca, absolutamente nunca, culpemos os obsessores, os nossos irmãos de jornada, por aquilo que está acontecendo conosco. O culpado não é o nosso obsessor. O culpado que damos brechas. Lembremos-nos de que o próprio Mestre reserva lições diferentes para as massas populares e para a pequena comunidade dos aprendizes. Não se fez acompanhar por todos os discípulos na transfiguração do Tabor. Quantos que tinham lá? 3, né? Vocês lembram quem que é? João, Tiago e Pedro. João era irmão de quem mesmo? Estão afiados. O que The Chosen fez, hein? Sabia? Então tá bom. Mas eu lembro quando a gente começou o curso aqui, em 2009, aí eu fiz as mesmas perguntas. Quem que eram os apóstolos? Eu acho que ninguém acertou. Os 12. Os 12 não. Falava 8, 9. Falava Marcos, falava Lucas, falava Timóteo, falava Zacarias, Barnabé. Nada. Mas The Chosen tem uma... Nem Marcos, nem Lucas, nem desse que eu falei. Mas quando você falava Bartolomeu, ninguém sabia quem era Bartolomeu. Falava, por exemplo, quem que é Levi? Ninguém sabia quem era Levi. Pois é. Mas por que eu estou falando? Por causa do Tabor, né? Não se fez acompanhar por todos os discípulos da transfiguração do Tabor. Na última ceia, aguarda a ausência de Judas para comentar as angústias que sobreviriam. Ou seja, ele sabia a quem falar, o que falar, a mensagem tinha a passar. Então, e a gente? Por que aqui nas reuniões de sexta-feira, não, de domingo, a gente não escolhe temas complexos e só temas evangélicos, para que todos possam compreender? Que vai falar, por exemplo, da Gênese. Vou pegar um capítulo da Gênese hoje. Formação dos povos, lá na Gênese. Imagina, 5 minutinhos está todo mundo dormindo.
Estou querendo ir embora. Agora tem os santos, menos, e isso para isso. Uma palestra pública. Não dá. Você tem que ser bem criativo. Às vezes você quer levar uma mensagem, você tem que ser bem criativo. Você tem que ser curto e objetivo, e você floreia bastante. Você cria um bom cenário, uma boa história, para você arrematar com o sentido que você quer colocar. Agora, aqueles que pegam o livrinho, hoje nós vamos falar sobre tal coisa. Patati, patatá, entender? Se é para ler livro, lê em casa. Aqui a gente tem que dar a mensagem mastigada da melhor maneira possível, que você tenha capacidade. Mas você falar muito numa palestra pública, cai de acordo com o que nós estamos falando aqui. Lembremos que o próprio mestre reservava lições diferentes para as massas populares e para a pequena comunidade. Ou seja, para um pequeno grupo, estudo, você pode levar determinado assunto. Para um público aberto, você tem que levar outro tipo de assunto. Para um grupo mais focado, por exemplo, vou estudar Leon Denis. Problema do ser, do destino da dor. Vamos pegar esse livro, que é muito mais aprofundado. Manuel Filomeno de Miranda. Então, lógico, cada grupo de acordo com as suas possibilidades. Agora, você não vai pegar um Leon Denis e vai ler aqui. Falar nisso, eu estava buscando um livro para ler, ali na biblioteca, achei esse aqui. Não sei se é bom ou se não é, mas estou levando para casa para ler. Do Carlos Bacelli e Inácio Ferreira, na casa do meu pai. Não sei, nunca vi. Peguei ali aleatoriamente. Mas na hora que eu estava pegando, tem 3 livros ali do Calvário Infinito, que eu sempre falo aqui nas nossas reuniões de terça-feira. Quem que já leu do Calvário Infinito? Então, estão perdendo tempo. É uma leitura difícil. As palavras que Vitor Hugo usa são assim rebuscadas, quer dizer, o seu vocabulário vai crescer muito, e a história ali é muito bela mesmo. Mas a gente tem que dar uma exploradinha, melhoradinha. Às vezes não é só ficar numa Vera Lúcia Marinzec, não. Uma Zíbia Gasparetto, que são linguagens mais simples, assim, histórias que prendem mais atenção, são rápidas, né? As coisas acontecem rapidamente. Um Vitor Hugo, difícil, tem hora que dá raiva. Vai, filho, fala logo. 2 páginas para falar um diálogo assim. Mas é muito bom. É muito bom. Então, é um livro que é uma referência para a gente. Referência histórica para a gente. Tem muitos dados ali que realmente, para quem gosta de estudar e entender as etapas, as várias etapas do nosso mundo, muito bom. Um dia eu vou reler. Mas tem tanto livro bom ali que eu vi nessa pequena passagem, só para reler. Sobre as mãos da misericórdia, que eu sempre falo aqui, eu também passei o livro ali. Tem muita informação boa. Infelizmente, muitos que eu já li eu não vou conseguir reler. Mas faz a diferença na vida da gente. Faz a diferença. É o último parágrafo agora, né? É necessário atentarmos para essas atitudes do Cristo, compreendendo que nem tudo está destinado a todos. Os espíritos enobrecidos, que se comunicam na esfera carnal, adotam sempre o critério seletivo, buscando criaturas idôneas e fiéis, habilitadas a ensinar aos outros. Olha, os espíritos nobres, que dá uma chegadinha aqui, junto com a gente, né? Se comunicam na esfera carnal.
adotam critério seletivo, buscando pessoas idôneas e fiéis, habilitadas a ensinar aos outros. Se eles, que já podem identificar os problemas com a visão iluminada, agem com prudência nesse sentido, como não deverá vigiar o discípulo que apenas dispõe dos olhos corporais? Está aí uma chamada para a gente. Entender a criatura humana é complicado. É complicado, a gente não sabe o que se passa no coraçãozinho de cada um. Às vezes aquela pessoa que a gente pensa, nossa, tão boníssima, né? Tão agradável, tão gentil. Quando vê, pá, a gente se surpreende. Lugarzinho de surpresa é o centro espírita. Vocês vão de convir. Quanta surpresa eu já tive aqui. Mas faz parte. Se fôssemos perfeitos, não estaríamos aqui. Com toda certeza. E se estamos aqui, é porque a gente precisa do outro ainda para enxergar os nossos próprios defeitos. Então, tem umas pancadas que a gente dá na gente mesmo, né? Quando a gente entende dessa forma. Uma das coisas que eu sempre penso é o seguinte: puxa vida, quando algo que eu não gosto, que eu não queria que acontecesse, acontece comigo, eu penso assim, puxa, eu sou merecedor disso que está acontecendo, é sinal que já fiz muita burrada lá para trás. E isso me dá uns 20 segundos, mais ou menos, de angústia. Tipo assim, puxa vida, olha o que você foi fazer. Mas para por aí. Porque eu sei que a gente não pode carregar com sentimento de culpa. Quando você carrega sentimento de culpa, você abre uma porta, uma lacuna muito grande na sua vida para processos depressivos e obsessivos. Então, errei. Vamos corrigir esse negócio, tem o restinho da vida aí para corrigir, vamos em frente. Mas que é um baque você saber que você errou em determinada coisa, assim. Porque nada acontece na nossa vida por acaso. Se acontece com a gente é porque somos merecedores. Grande maioria das vezes. Então, levanta, sacode a poeira, dá a volta por cima e segue o jogo. Porque a gente vai ter muitas surpresas ainda. Trabalhamos em benefício de todos, estendamos os laços fraternais, compreendendo, porém, que cada criatura tem o seu degrau na infinita escala da vida. Cada um está no seu nível, cada um vai ter o seu entendimento. A gente não vai conseguir que todos caminhem na mesma marcha que nós caminhamos. Isso se reporta não só à sociedade em geral, mas àqueles que são os nossos mais caros afetos. Nossa família, nossos pais, nossos filhos, nossos irmãos, nossos tios, nossos parentes em geral, nossos amigos mais próximos. A gente quer que todos sigam com a gente, né? Nessa caminhada da vida. Uns vão na frente, outros vão junto, outros ficam para trás. E tem outros tantos que estão lá na frente nos aguardando, falando assim, puxa, você demorou, hein? Pois é. Mas é a vida. Vamos despertar o mais rápido possível, compreender o mais rápido possível e tomar as rédeas da vida o mais rápido possível para a gente trilhar sempre o norte do Evangelho que já conhecemos. Agora é aplicá-lo. Uma coisa é conhecer, outra coisa é pôr em prática, né? Por isso, pondera sempre. Já temos fiéis da balança. Imagina quando a gente não tem o Evangelho. Como que a gente vai medir? Não tem jeito. Por isso, tantas e tantas pessoas erram e acham que estão certas.
porque não tem esse contrapeso. Agora nós temos, então a responsabilidade dobra, triplica, quadruplica, centuplica, por aí vai. É 8:8? 8:8. Capítulo 8:8, correções. Antes de ver o texto ali do Evangelho, correções. Temos que corrigir muita coisa na nossa vida? Com certeza sim. Se eu tivesse que fazer uma autoanálise hoje, agora, nesse exato instante, o que você acha, estou perguntando para mim mesmo, o que você acha que você precisa corrigir urgentemente na tua vida? Eu já tenho a resposta. Eu tenho. Meu humor. Quantas pessoas que chegam aqui no centro acham, nossa, ele é tão quieto, tão sisudo, tão burrado, tão bravo. Nossa, eu não sou nada disso. Pois é, mas passa essa imagem. Por quê? Porque realmente a gente é o que a gente está por dentro. Não é uma imagem equivocada, não. Que é uma realidade. A gente exterioriza o que está dentro de nós. Se você está bem, se você está em paz, você está com amor no coração, fraternidade, você está disposto, animado, você irradia isso. Mas quando você está fechado, sisudo, compenetrado, não quer dizer que você esteja disciplinado. Quer dizer que o seu mundo interior ainda está ali, se digladiando entre sombra e luz, tentando alcançar um equilíbrio melhor. Realmente. Então, eu até que não batalho muito não, mas eu deveria. Às vezes eu me pego, puxa vida, 7 horas da manhã, no trabalho. Que mau humor é esse? Ah, não sei, mas estou de mau humor. Poxa, você está perdendo a tua vida com esse sentimento, né? E fica uma coisa tão automática que você acha que isso é normal. Não, às vezes você está enfermo e está se enfermando com a sua postura mental, achando que aquilo ali é uma coisa natural, que aquilo ali é você. Não é. Estou fazendo uma autoanálise. Eu acho que todo mundo tem, logicamente, os seus tendões de Aquiles para serem ali cobertos, para serem revestidos. Correções de posturas, pensamentos, atitudes, todos nós precisamos estar bem atentos e ter. Porque, às vezes, uma simples fala, pode desorganizar um mundo de coisas na vida da gente. E como pode? Escolher palavras. Aliás, a gente pode ser o que a gente quiser nesse universo, né? Basta querer. Se a gente quiser ser feliz, é só uma postura. A gente tem tanta coisa. Eu lembro quando criança, das dificuldades da época, quando chegava num domingo que tinha visita em casa, aí tinha uma comidinha melhor, uma macarronada, uma carne, uma tubaína, às vezes até uma Fanta, uma Coca-Cola, parecia um banquete. Era um banquete, era assim, a casa se iluminava. Hoje em dia, isso é constante na mesa da gente. E a gente não tem nada de alegria. Muitas vezes fala, nossa, isso aqui de novo. Aonde que está o erro? O erro está em nós. A gente tem que corrigir isso. Porque é sabido que nada
que possa ser material pode nos completar esse vazio interior que nós temos, que é preenchido só com as aquisições espirituais. Então, você pode pegar uma criança que nunca teve uma refeição balanceada, gostosa na vida dele, e põe 30 dias para comer do bom e do melhor. No mês seguinte ele já vai estar enjoado daquilo. Porque nós não fomos criados para ser completados com coisas materiais. Aliás, nós não somos matéria, somos espírito. Quem quer se beneficiar da matéria é o nosso corpo físico. Na falta, ele faz o quê? Ele nos instiga à aquisição daquilo que o completaria. Mas uma vez completado, cessa-se a vontade. Igual a sede. Você está morrendo de sede. Você vai lá tomar um belo copo de água gelada. Copão. 700 ml, uma vez. O que acontece com a sede? Acabou. Você achava aquela água tão deliciosa, depois que você se sacia, o que acontece? Aquilo não tem mais valor. Temporariamente. Para o corpo. Então, quando a gente busca a satisfação nas coisas materiais, nas coisas do corpo físico, você pode conseguir ali momentaneamente, mas ela não é perene. O que é realmente perene, o que vai ficar conosco para o resto da eternidade, são as aquisições do Espírito, o chamado reino de Deus que nós construímos dentro de cada um de nós. Aí sim. Vamos lá. Na carta de Paulo aos Hebreus, capítulo 12, versículo 7, a gente vai ver essa perguntinha aqui. Se suportais a correção, Deus vos trata como a filhos. Pois que filho há a quem o pai não corrija? A correção é uma prova de amor. De que se preocupa com o indivíduo. Não tem forma melhor de demonstrar-se o amor com a preocupação que você tem para com os seus. Logicamente você quer pelo bem. É a forma de exteriorização desse sentimento. Então, se suportais a correção, Deus vos trata como a filhos, pois que filho há a quem o pai não corrija. Vamos ser corrigidos na nossa jornada? Com certeza e muito, né? Muito e muito ainda. Interessante. Vocês já pararam para refletir o seguinte? Faz de conta aqui, morremos. Fomos para o plano espiritual. Faz de conta que estamos no plano espiritual. Todos nós agora, estamos lá em cima. Vamos falar assim, precisamos voltar para a Terra. Precisamos voltar à nossa caminhada. Vamos fazer um planejamento aqui, Aí faz um planejamento reencarnatório. Nasci em tal lugar, tudo bem. Aí um pergunta assim, mas a gente vai para lá, vai esquecer tudo. A gente vai esquecer até um do outro. A gente não vai se reconhecer. A gente vai voltar a ter que aprender a falar. Vai ter que voltar a aprender a andar, a escrever. Vai ter que estudar tudo de novo. Não é uma perda de tempo? Porque eu já fiz toda essa caminhada. Vou ter que refazer de novo, vou ter que aprender. O que muda aí? O que acrescenta? O que acrescenta? Aquilo que nós aprendemos já está na nossa matriz.
O que acontece quando nós reencarnamos é como se colocasse em cima dessa matriz um isolante. Aquilo que está na nossa matriz vai ser isolado e não vai passar para o corpo físico. Então, você volta praticamente com o seu disco rígido zerado. A partir dali, você vai ter que preencher. Mas, olha só, se eu tenho que começar tudo de novo, aprender tudo de novo, é possível que eu erre. E errando eu vou me comprometer, porque daí eu vou ter que reencarnar novamente para corrigir aquele erro. E isso dá uma insegurança muito grande. Porque realmente, se zera tudo que nós somos e temos que aprender tudo de novo, não faz muito sentido. Não acham? Olha só. Nós estamos aqui com a nossa bagagem, correto? Vamos reencarnar. Encarnamos. Apaga-se tudo. Personalidade, tudo. Conhecimento, tudo. Tem que aprender tudo do zero. E do zero você vai se construir um novo ser. Esse novo ser vai ter as mesmas limitações, as mesmas dificuldades, os mesmos obstáculos. E muitas vezes pode ser que ceda às tentações da vida e caia em determinadas provações. A pergunta é, não falta uma lógica nisso tudo? Não tem alguma coisa faltando? Eu acho que a evolução depende disso, né? A partir do momento que a gente recordou aquilo que ficou oculto, né? Não soube ver. A partir do momento que a gente recordou aquilo ali, vai começar uma etapa de evolução. Você já notou, Geraldo, que a criança começa já, logo pequenininha, a mostrar a sua identidade? Umas são mais brincalhonas, outras são mais choronas, outras mais bravas, umas são mais mandonas, outras são mais... Isso entre irmãos, a personalidade Cada criança já tem ali uma identidade. Então, uma das coisas que precisamos compreender é o seguinte: algumas coisas estão ocultas. Não são todas. Não são todas. O que é necessário ficar oculto, vai ficar oculto. Mas a sua identidade não. A sua identidade é você mesmo ali. Aí faz sentido. Porque senão não faria muito sentido. Você zera tudo e começa tudo absolutamente do zero. Reconstruir um novo ser? Não. A sua identidade está ali. O que você não lembra é do seu passado. Daquilo que você daquela bagagem, do que você já viveu lá atrás. Mas você é o resultado de todas essas experiências. Você está ali. Você só não recorda. Aí você não perde a identidade. Aí é o seguinte, é você, com as suas aquisições, vivendo uma nova etapa, um novo caminho. Então, aí você vai aprender tudo de novo. Mas você já tem a tua formação, você já está formado. Com o desenrolar do crescimento, do desenvolvimento do ser, mais e mais a personalidade vai se projetando. Explode. Mas algumas coisas já são notórias ali, pequenininho. Pequenininho. Até a habilidade. A criança com Uhum. Eu creio que a parte intelectual também é preservada, ela só não volta o vídeo na vida. Exemplo disso acho que acontece com todos nós. Quando a gente está lá com 13, 14, 15 anos na escola, a professora vai ensinar o treinador a
a português. Então, tem dificuldade. Aí vai biologia. Nossa, parece que eu já sabia disso. Né? Quem que não viveu isso já? Eu vivi muito isso. Há 2.300 anos atrás, Platão dizia, né? Ou seja, tem uma frase que é atribuída a Platão. Aprender é recordar. Ou seja, Platão já tinha essa consciência. Sim. Que a gente reencarnava e que trazia o conhecimento que a gente já tinha. Ou seja, a parte intelectual é preservada, ela só não volta. Exatamente. Vai voltar de vez. Uhum. Até pela necessidade de desenvolver. Então a gente sabe que algumas coisas são isoladas. Algum conhecimento nosso é isolado. Para desenvolver o outro. Para desenvolver o outro, exatamente. E alguns, exatamente, e alguns são facilitados se a sua tarefa for destinada para aquele objetivo. Então, ali no planejamento reencarnatório, pode ter toda essa programação já predestinada. Aliás, eu acho que é isso que acontece. Não com todos, mas com aqueles que têm já condições, têm o merecimento de que isso ocorra. Então, agora as coisas fazem sentido. Porque se fosse no aleatório, cada vez que nós reencarnássemos, fôssemos um ser diferente, a gente pode lidar com situações distintas. Por exemplo, faz de conta, nessa encarnação agora, nós estamos aqui no Brasil. Faz de conta que agora nós desencarnamos, estamos fazendo um novo planejamento reencarnatório e vamos nascer lá no interior da Austrália. Quer dizer, é outro ambiente, é outra cultura, é tudo diferente. Vamos ter dificuldade de adaptação lá? Se já não vivemos naquele ambiente em outras eras, vamos ter dificuldades. Mas a bagagem que nós vamos levar, nossa identidade vai estar projetada lá. Ok? Então, o que se adquiriu não se perde. O que acontece é justamente uma limitação temporária. Ah, mas tem muitos espíritos que estão no plano espiritual e não se lembram das encarnações anteriores. Sim. O fato deles não lembrarem não quer dizer que esteja tudo gravado lá dentro deles. É que eles não têm condições ainda de tomar contato com aquela realidade. Então, vamos voltar aqui. Correções. Nós vamos ter correções? Vamos ter. Reencarnamos para determinadas correções? Sim. Existem planejamentos reencarnatórios justamente para que essas correções ocorram? Sim. Então, a gente pode estar encarnado hoje aqui, assim, com essa personalidade que nós desenvolvemos, mas na realidade a gente pode ser muito mais ou ter sido muito menos em outras eras. Ok? Então a gente pode ter limitado algumas coisas do nosso conhecimento para que pudéssemos desenvolver outras, ou então fomos programados para vivenciar nesse ambiente para que pudéssemos dar uma subidinha nos quesitos morais, etc. Ou seja, não sabemos o planejamento de cada um. O X da questão é que a vida é uma eterna correção. Tudo aquilo? Tudo. Não se perde nada. É por isso que às vezes a gente. Isso não pode acontecer. A gente toma as coisas assim, nossa senhora, parece que eu já existe, parece que eu já estudei. É uma facilidade de uma lembrança que vem naquela hora. Uma das maiores demonstrações de que está tudo gravado na gente é aquele acontecimento que se dá no momento do desenlace, que as pessoas que passaram por essas situações dizem que a vida delas passou ali, em alguns segundos, a vida inteira, o rolo da fita. Como assim? É uma coisa a se pensar. É muita informação, então pouquíssimo espaço de tempo. Mas fala que toda a vida passou-se ali.
Olha, quando eu digo que nós somos muito mais do que nós imaginamos que somos, tem uma grande verdade aí por trás. Esse corpo nosso é um limitador grandiosíssimo das nossas potências. Estamos limitados a 5 sentidos. Quando muito, 5 sentidos e meio. Né? Às vezes tem algum sexto sentido aí, embrionário. Mas estamos limitados a isso. Mas nós não somos isso aí, não. Vocês já tiveram algum sonho, por exemplo, em que você está sonhando lá e você está enxergando em 360 graus? Já tiveram algum tipo de sonho assim? Como que eu consigo enxergar em 360 graus? Quanto que a gente consegue? 180. E aqui nas extremidades, malemar, né? Mas e o que está ali atrás? Como é que no sonho você consegue? Em determinados sonhos, né? Porque aqui nós estamos limitados a 2 olhos. Imagina se a gente tivesse 4 olhos. Faz de conta se a gente tivesse 4 olhos, mais 2 olhos aqui atrás. A gente nem enxergar em 360? Se a gente tivesse 6 olhos, 2 aqui, 2 aqui, um aqui, outro aqui, nem enxergar bem melhor? Tá. E se a gente não precisasse de olhos para enxergar? O nosso espírito enxergasse? Enxerga em 360. Ou até em outra dimensão. Veja as potências que o nosso espírito tem. Estamos limitados ao que o corpo nos fornece. Literalmente. Literalmente. Você citou aí essa questão de lembrar. Em menos de um décimo de segundo, né, a gente não vai infinidade até praticamente da vida toda, né? Tem um livro que um Deus de religião americano, ele relata sobre isso aí. Ele teve um homem durante 7 dias, eu acho, e faz os relatos do que ele viveu no povo. O livro chama Uma Prova do Céu. Essa é a minha lecção, que ele fez no organismo. Se alguém tiver curiosidade, tem no YouTube lá o áudio dele. Aí ele relata uma vez quando ele estava na universidade, né? Que ele estava saltando paraquedas e aconteceu um erro lá na programação e um outro paraquedista meio desavisado, né? Ele estava bem entrosado no grupo, abriu o paraquedas bem na frente dele. A velocidade que o paraquedas abriu na frente dele é bem menos que um segundo. Né? O pilotinho, que é o paraquedas menor, que puxa o maior. E nesse tempo, aí ele relata nesse tempo o que aconteceu. Os pensamentos dele, ele viu praticamente a vida dele inteira e deu tempo de desviar de uma coisa que normalmente conscientemente a gente não consegue. Ele conseguiu acessar os refolhos lá do seu espírito? É como se ele tivesse visto o pilotinho, né, que é o paraquedas que puxa o outro dentro de fora. É como se ele tivesse visto o pilotinho antes que o pilotinho saísse de lá. Ele pré-viu o pilotinho saindo. Ou seja, é como se ele tivesse voltado a menos de um segundo, menos de um milésimo, por exemplo. Sei. É complicado. Tem muita coisa que a gente não percebe ainda. Que é notório, está aí no nosso dia a dia, a gente não percebe. Você sabe que tudo aquilo que o nosso cérebro desconhece, mesmo que você esteja vivendo, você não vê. Você já ouviu falar disso, né? Então, se o seu cérebro não registra, nunca registrou, não tem um paralelo ali, você pode passar por aquilo e você não nota. Então, a gente pode estar realmente vivendo uma realidade individual.
e não a verdadeira. É muito doida essa vida, falar a verdade para você. Mas a gente vai caminhando aos pouquinhos, né? Vamos seguir aqui, está quase terminando a aula, eu nem comecei, né? Vamos lá. Bem-aventurado o espírito que compreende a correção do Senhor e aceita-a sem relutar. Compreensão, aceitação, isso é uma característica da nobreza do espírito. Quando o espírito já está devidamente preparado, com já um grau de conhecimento, de assimilação avançado. Porque geralmente aqueles que estão ainda muito ligados à sua idolatria própria, não aceitam correções, não aceitam imposições, não aceitam limites, não aceitam leis. Então são rebeldes por natureza. Falou que é rebelde, até é uma palavra muito romântica, né? Falar rebelde. Rebeldia quer dizer ir em posição contrária à disciplina. Então, bem-aventurado aquele que compreende a correção. Mesmo nos momentos mais difíceis, mais tumultuosos da vida, você compreender que aquilo ali está acontecendo por um motivo justo, mesmo que você não compreenda inteiramente, denota um amadurecimento desse espírito. Raras, todavia, são as criaturas que conseguem entendê-la e suportá-la. Por vezes, a repreensão generosa do alto, a repreensão generosa, que coisa, né? Repreensão generosa. Eu vou te dar um castiguinho, mas é um castiguinho bom. Ninguém quer, né? Ninguém quer. Para você explorar, por exemplo, uma potência, desenvolver uma potência, eu vou suprir outra sua. Na hora que tira aquilo que você já tem adquirido, você se revolta. Por exemplo, vamos supor que você tem uma família construída, né? Te tira a família e fica só você, sozinho. A primeira coisa que o ser vai fazer é se revoltar. Mas muitas vezes a família atrapalharia, coisa hipotética, totalmente hipotética. A família atrapalharia a missão que você teria daí para frente na tua vida. Então, você já não tem mais aquela responsabilidade, você tem uma liberdade de agir em determinado campo. Então, foi tirado, é uma punição, uma repreensão, uma coisa ruim, para uma finalidade maior. Mas isso, poucos têm entendimento. A maioria o quê? Vai se entristecer para o resto da vida, vai viver de saudades o resto da vida, vai se vitimizar o resto da vida, vai ter autopiedade o resto da vida. O comportamento que cada um adotará vai de acordo com o seu nível de conhecimento, o nível de evolução. Porém, repreensão generosa não é coisa boa. No nosso prisma, nosso jeito de ser, não é coisa boa, não. Mas é para o próprio bem. Por vezes, a repreensão generosa do alto, símbolo de desvelado amor, atinge o campo do homem, traduzindo a advertência sagrada e silenciosa, mas, na maioria das ocasiões, a mente encarnada repele o aguilhão salvador. É o que a gente faz comumente, né? Mergulha dentro da noite da rebeldia, a gente se vitimiza, a gente fala que Deus é injusto, etc, etc, etc. Elimina possibilidades preciosas e qualifica de infortúnio insuportável a influência renovadora, destinada a clarear o escuro e triste caminho. Imagina se a gente levasse a vida até o final dela, com os nossos pais. Por que nós perdemos na lei natural, né? No andar natural da carruagem, os pais vão na frente, nem sempre, mas na lei natural é assim. Por que a gente muitas vezes, a grande maioria, ficam sem os pais?
Deveria levar até o final, não sei como, mas deveria levar, né? Porque você sem eles, você tem que se virar sozinho. É como aquela ave. A ave que para de dar comidinha na boca dos filhotes para que ele aprenda a sobreviver. Na nossa vida não é muito diferente disso. Há um momento em que nós passamos a ser pais pelas leis naturais, passamos a ser pais responsáveis pelos nossos filhos, mas já não tem mais o suporte daqueles que nos deram a vida. Quer dizer, quem que gosta? Ninguém gosta. Quem que gosta de perder os seus pais? Não. Todo mundo queria chegar até o final da vida com seus pais junto. É um aguilhão isso? É algo que muitos se revoltam? Revoltam. Muitos se revoltam, sim. Mas você tem que entender. Mas existe coisa pior. E quantos pais ficam sem os filhos? Aí é muito mais difícil. Quem não conhece um pai ou uma mãe que perdeu um filho? Quem não conhece? Pois é. É muito difícil. É difícil. Mas são coisas da vida. Isso vai servir de alguma coisa para o fortalecimento, para o crescimento, para o desprendimento. Alguma finalidade maior tem. Isso é fato. Muita gente, em face do fenômeno regenerativo, apela para a fuga espetacular da situação difícil e entrega-se inerme ao suicídio lento, abandonando-se à indiferença integral pelo próprio destino. Quantos que perdem a vontade de viver por situações das mais diversas? Casamento rompido, essa questão que acabamos de abordar aqui, os pais que perdem os filhos, ou o filho ou os filhos que perdem os pais, ou irmãos, aquela família estabilizada economicamente que vai à bancarrota, vai à falência. Então, a gente sabe que pode acontecer tanta coisa diferente, ruim, na nossa vida, que vai desestabilizar. Mas, vamos lá de novo. Muita gente, em face do fenômeno regenerativo, apela para a fuga espetacular da situação difícil e entrega-se inerme ao suicídio lento. Suicídio lento pode ser o quê? Bebida, drogas, ou qualquer tipo de vício. Ou mesmo até uma tristeza, né? A própria depressão. Ela se joga na depressão. A autopiedade. Eu fiz um texto faz muito tempo atrás, eu acho que um dos primeiros textos que eu pus na internet, quando a gente começou a pôr o site no ar, intitulava-se Autopiedade. Não sei se tem ainda no site novo nosso, mas fala muito sobre isso. Quando a gente tem dó da gente mesmo, a gente empaca. São duas coisas terríveis que fazem a gente sofrer lentamente, a conta-gotas. É como se a gente pegasse um conta-gotas de sofrimento e falasse uma gota, agora que é outra gota de sofrimento, e esse negócio não para. A conta-gotas. É a tal da autopiedade e a culpa. É duas coisas que ficam pingando na nossa consciência e só martiriza. Só martiriza. Então tem um remedinho muito bom para esse negócio, chamado autopiedade e culpa. Remedinho bom mesmo, caro. Ele custa 909. Mas eu estou aqui pensando,
Achei que nem coisa. Pois é. Então, o antídoto, gente, está na gente. A nossa postura, do que eu quero. Eu sou, ó, tem que pôr a consciência seguinte. Eu sou aquele que está traçando o meu destino. O destino, o que está acontecendo comigo, não é uma herança que Deus deu para mim. Ó, deu esse roteiro, Deus deu o roteiro prontinho. Ó, você vai passar por isso aqui, ó, e se vira. Negativo. Negativo quem pensa assim. Quem está fazendo o destino nosso, somos nós. A cada segundo, a cada pensamento nosso. Vamos fazer Vocês topam fazer um exercíciozinho, um dever de casa essa semana? Mas, ó, é difícil, já vou falar que é difícil. Vamos tentar? Vamos? Vocês topam? Ó, já vou falar que é difícil. Ok? Vamos traçar um perfil nosso, assim, dos sonhos. Tipo assim, ó, eu quero ser feliz 24 horas do meu dia. Nada, absolutamente nada, vai modificar a minha felicidade durante as 24 horas do meu dia. Nada. Absolutamente nada. Nada que acontecer, nada que me falarem, nada que eu assistir vai mudar esse meu campo vibracional. Esse ser que eu estou idealizando. Que eu vou conseguir a partir da questão 909. Vamos revê-la? Cadê o Evangelho? Cadê o Livro dos Espíritos? Cadê? O Livro dos Espíritos, está aqui. 972, 923, 919 também é muito bom, tá? 919 é essencial, é um complemento disso aqui. 908, 912, cadê 909? Ah, tá aqui. O homem, ou seja, nós, poderia sempre, quer dizer, a todo instante, sempre a todo instante. Então nós estamos fazendo o quê? Um projeto de a todo instante. Vencer suas más tendências. Ou seja, a gente tem a tendência a ser depressivo? Corta. Tem tendência a ser pessimista? Corta. Tem tendência a só ver o lado ruim das coisas? Corta. Então, o homem poderia sempre vencer suas más tendências pelos seus esforços. Então, sempre, quer dizer, a todo instante, eu posso vencer minhas más tendências a todo instante? Resposta: sim. Então dá para fazer. Então não tem obstáculo nenhum para nós. Qualquer um de nós pode fazer. Sim. Em algumas vezes, por fracos esforços, ou esforços mínimos. É a vontade que lhe falta. Então, isso é uma coisa para a gente refletir. Nós temos pouca vontade de modificar. Muito pouca vontade de modificar. Quão poucos dentre vós fazem esforços. Quer dizer que a gente não se esforça. Porque se esforçasse, se quisesse, a gente seria o que a gente quiser ser. Se a gente quiser ser feliz, realizado, mudar esse plano, mudar esse projetar, se livrar dos nossos sentimentos de culpa e autopiedade que a gente carrega, às vezes inconscientemente, todos nós carregamos,
Todos nós carregamos erros pretéritos, inconscientes que estão latentes aqui, ó, mas a gente não consegue acessar essa informação. Então a gente pensa o seguinte, ó, declaro-me a partir de hoje culpado de todos os erros do pretérito. A partir de hoje assumo a responsabilidade de corrigir a todos eles, mas sempre pautado no bom humor, na boa vontade e através dos atos de amor, fraternidade e caridade que daqui para frente me pautarei até o limiar dessa vida física. Basta querer. Então o desafio para vocês, para nós, porque isso para mim também é complicado, é justamente ser durante uma semana esse ser ideal. Eu sei que nós não vamos conseguir. Ó, já estou sendo derrotista. Eu já estou, ó. Então é o seguinte, eu vou propor uma semana, mas vocês vão tentar fazer isso um dia. Se conseguirem um dia, estende para 2. Se não conseguir no primeiro, tenta no segundo. Mas tenta. Porque o que faz o nosso destino, gente, a gente tem que saber disso. Somos nós. É a nossa criação mental, é que nasce aqui, ó, é que faz o nosso dia de amanhã. E para a gente ser feliz como a gente está querendo, a gente está querendo que a religião nos dê, que o espiritismo nos dê, que a política nos dê, que o dinheiro nos dê, aquilo que só depende de nós. E pode todo mundo dar a mão cheia, tudo que a gente quer, tudo que a gente anseia, não vai ser feliz. Mas, se a gente se pautar nessa questão, a gente consegue. Pelo menos mudar em 50%, pelo menos, o nosso padrão de felicidade. Vamos terminar então aqui? Já acabou? Fechou? Não. Quem assim procede não pode ser tratado por filho, porquanto isolou a si mesmo, afastou-se da providência divina e ergueu compacta parede de sombras entre o próprio coração e as bênçãos paternas. Então, a gente não pode se isolar do que vem do alto. Aliás, a gente só consegue acessar o que vem do alto pelos nossos próprios esforços. Sem o esforço, não vai cair de paraquedas, não. Aqueles que compreendem as correções do Todo Misericordioso reajustam-se em círculo de vida nova e promissora. Vencida a tempestade íntima, revalorizam as oportunidades de aprender, servir e construir, e fundamentados nas amargas experiências de ontem, aplicam as graças da vida superior com vista ao amanhã. Não se esqueça de que o mal não pode oferecer verificação a ninguém. Quando a correção do Senhor alcançar-te o caminho, aceita humildemente, convicto de que constitui verdadeira mensagem do céu. Ou seja, nas adversidades, dai graças. Em tudo, dai graças. Porque a lei que vem do alto, aquele que nos dirige para o nosso bem e não para o nosso mal. Muitas vezes quem faz o caminho do mal somos nós. Então essa correção de comportamento, de pensamento, de atitude é nossa. A gente dá o primeiro passo, as coisas acontecem. Então, dever de casa para amanhã é manter elevadíssimo o nível do pensamento. Nada destrutivo, nada sombrio, absolutamente nada, nenhuma reclamação.
É fácil ser Jesus? Todo mundo quer ser Jesus, tá aí um bom exercício. Gente, ótima semana para todos nós, muita paz, muita saúde. Até a próxima.